Nesta edição, médica desmente demissão na Bahia, enquanto outro médico chama o desgovernador e o secretário de saúde de deuses da morte. Jair Bolsonaro fala em cúpula do Mercosul. A PEC da segunda instância corre perigo. Os petralhas sempre fabricando fake news e o covidão não descansa. E também a importância do medo nas relações humanas. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. Durante boa parte do dia circulou pelas mídias sociais a notícia da demissão da doutora Raíssa Soares, médica de Porto Seguro, na Bahia, que conseguiu um carregamento de hidroxicloroquina ao falar diretamente com o presidente Bolsonaro. Isso alarmou e enfureceu os brasileiros, especialmente porque o desgovernador baiano é petralha, corrupto. Agora mesmo no Covidão, ele já tem uma conta de 93 milhões de reais e tem feito de tudo para dificultar o acesso da população ao remédio, como você verá daqui a pouco. No entanto, a própria doutora Raíssa desmentiu a notícia, explicando os motivos que a levaram a deixar o corpo clínico do Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Veja. Hoje é 2 de julho, dia da independência da Bahia. Então, meu abraço aqui ao povo baiano. Eu queria vir aqui esclarecer para todo mundo, ok? Realmente eu não trabalho mais no Hospital Luiz Eduardo desde ontem. Eu fui convidada realmente a ceder as minhas horas de trabalho para os outros colegas que estavam lá cumprindo com mais tempo. Eu confesso que eu não estava tendo tempo de cumprir essa escala, que já estava em 2 plantões. Luiz Eduardo é nosso hospital de referência, é onde estão os nossos leitos de UTI, nós precisamos do Luiz Eduardo. É o hospital que nós temos aqui na cidade, é que tem estado na frente com a UTI Covid. E para tranquilizar todo mundo, que tem um tanto de gente me perguntando, eu continuo na Prefeitura de Porto Seguro, eu continuo no PA Covid, eu continuo no Hospital Navegantes. Mas se você acha que na Bahia do Petralha Rui Costa está tudo em paz, se enganou. O médico Djalma Duarte revelou o plano macabro do Petralha Rui Costa e do secretário de Saúde Estadual, Fábio Vilas Boas, que estariam com 40 mil comprimidos de hidroxicloroquina estocados sem liberar para as farmácias e hospitais do estado. Só quem está em estado grave, ou seja, quando a hidroxicloroquina já não ajuda mais, é que pode receber o remédio por meio da Diretoria Regional de Saúde Baiana, a várias horas de distância. E assim mesmo, só depois de um relatório individual feito pelo médico atestando a necessidade do medicamento. Veja só o que o doutor Djalma diz, quase chorando. A hidroxicloroquina não tem na cidade, em local nenhum, em farmácia nenhuma. A prefeitura não dispõe. Por quê? Porque o governo do estado, Rui Costa, secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, estabeleceram essa regra. Nós, médicos, temos que fazer relatório paciente por paciente e mandar para eles liberarem, os deuses da morte, porque os pacientes estão morrendo por causa deles, os políticos. Como é que eu, médico, prescrevo um paciente agora, em condições graves, e tem que aguardar 24 horas para que uma ambulância vá até um Adíris que fica a não sei quantos quilômetros, mais de 100, 200 quilômetros daqui, para voltar com o remédio, se eles assim acharem que é o correto. Por causa dessa denúncia, ele está sendo alvo de sindicância por parte da Secretaria de Saúde baiana por causa das, abre aspas, atitudes desrespeitosas dele às autoridades públicas, fecha aspas. É o Brasil do FEBEAPA a todo vapor. E já que falamos em Covidão, aqui no Distrito Federal e em 7 estados foi deflagrada a Operação Falso Negativo. Segundo o Ministério Público, são muito fortes os indícios de que os testes para a Covid-19 foram superfaturados e que as marcas adquiridas seriam imprestáveis para detectar a doença. O prejuízo, calculado em 30 milhões de reais. Ainda no Distrito Federal, a Justiça mandou soltar na segunda-feira 2 traficantes. Eles foram apanhados com armas e 46 quilos de crack. Segundo a romântica juíza Flávia Pinheiro Brandão Oliveira, abre aspas, a tornozeleira é suficiente para a tutela da ordem pública em meio à pandemia, fecha aspas.
Não é meiga? É a velha história, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. A proposta de emenda constitucional sobre a prisão em segunda instância já está sendo alvo de manipulação por parte dos canalhas do legislativo do nosso fazendão. Enquanto ela segue em banho-maria, deputados tentam de tudo nos bastidores para tornar o texto mais suave para os ladrões e corruptos. Um grupo de legisladores safados quer que a PEC incida apenas sobre fatos praticados depois da promulgação dela. Ou seja, nesse caso, o vigarista cachaceiro de 9 dedos, por exemplo, estaria salvo da cadeia, pois a lei só passaria a valer depois de entrar em vigor. Mais um motivo para você aí se movimentar e entrar em contato depressa com o seu representante via telefone ou e-mail para não deixar que isso aconteça. E já que estamos no circo da politicagem, atenção, senadores, vejam só que lindo exemplo de fake news que só poderia ser fabricado pela petralhada mesmo. É a mentira como método, sempre. Essa turma nunca se emenda. Enquanto o governo Bolsonaro trabalha e trabalha muito para consertar a tragédia que foi deixada de herança por essa quadrilha criminosa fantasiada de partido político, ela agora resolve aparecer dizendo que a prorrogação do auxílio emergencial se deve aos esforços dela. Não é bacaninha? O presidente Jair Bolsonaro falou hoje aos líderes do Mercosul numa reunião de cúpula virtual. Segundo o presidente, o Brasil tem como uma das prioridades dialogar com diferentes interlocutores para desfazer opiniões equivocadas sobre a proteção da floresta amazônica e das populações indígenas. E ressaltou que a busca de maior inserção do Brasil na região e no mundo tem o Mercosul como o nosso principal veículo. Além desses acordos, o Brasil está disposto a avançar em outros entendimentos com parceiros mundo afora. Queremos levar adiante as negociações abertas com o Canadá, a Coreia, Singapura e o Líbano, expandir os acordos vigentes com Israel e a Índia e abrir novas frentes na Ásia. E temos todo interesse em buscar tratativas com os países da América Central. Sob a presidência do Paraguai, também demos novos passos na tão necessária reestruturação interna do Mercosul. Ressalto, nesse plano, a reforma da tarifa externa comum, a TEC, medida indispensável para consolidar o Mercosul como fonte de prosperidade para os nossos povos. Alguns dizem que o governo mudou o tom em relação ao Mercosul. Eu já diria que não. Ao assumir a presidência temporária do bloco no ano passado, o presidente disse que pretendia trabalhar por um Mercosul mais enxuto e pela abertura do bloco. E tem sido isso o que ele tem feito. Você sabe que o infame Supremo Tribunal Federal, a vergonha nacional, não pode passar um dia sem causar alguma trepidação. Agora é a vez do maneiroso, sinistro Luiz Roberto Barroso dar 48 horas a Bolsonaro para que ele dê uma resposta ao STF no âmbito de uma ação que pede para que o governo proteja os índios por causa do vírus chinês. Você se lembra do sinistro Barroso, aquele que não sabe nem mexer com as redes sociais e quer controlar o nosso uso, e é que agora está metido com os índios. Nesse Supremo Tribunal da Fraude, cada mergulho é um flash. Eu recebi uma comunicação de uma pessoa bastante esclarecida que quero compartilhar com vocês nestes tempos de STF impondo, dispondo, mandando, desmandando, perseguindo e prendendo as pessoas só por defenderem o próprio governo, criando o medo, sobretudo, com o apoio da extrema imprensa. Um filósofo inglês chamado Hobbes, nascido em 1588, sabia da importância do medo nas relações humanas e não se iludia a respeito da índole perversa do ser humano. O medo é fundamental para que os regimes autoritários sejam implantados. E é com isso que esses canalhas da extrema imprensa, do Congresso e do Judiciário estão tentando nos manipular, com o medo. Por isso, lavem sempre as mãos, mas mantenham os olhos bem abertos. Ah, e mais uma coisinha. Multar quem não usa máscara é fácil. Eu quero ver é prender quem comprou respiradores, aventais
e fingiu que construiu hospitais de campanha superfaturados. Até a próxima.